Irmãos e irmãs, bom dia. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso culto. E eu acolho e acolhemos a vocês com a palavra bíblica de 1 Timóteo, onde diz: Deus quer que todas as pessoas sejam salvas e venham a conhecer a verdade. Pois existe um só Deus e um só que une Deus com os seres humanos, Cristo Jesus. Que esta boa nova da salvação em Cristo Jesus se renove em sua, em minha, em nossa vida, ao celebrarmos em nome de nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E um salmo de louvor, de alegria, é o salmo de número 100, que diz o seguinte: Cantem hinos a Deus, o Senhor, todos os moradores da terra. Adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. Lembrem que o Senhor é Deus, Ele nos fez e nós somos dele. Somos o seu povo, o seu rebanho. Entrem pelos portões do templo com ações de graças. Entrem nos seus pátios com louvor. Louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele, pois o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre e a sua fidelidade não tem fim. Sim, o nosso Deus é bom e a sua fidelidade não tem fim. E a Ele nós nos achegamos em oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por nos reunirmos em Tua presença neste dia. Pedimos que abra nossos corações e mentes para receber a Tua palavra com humildade e gratidão. Pai Celeste, reconhecemos que a salvação é um presente inestimável que nos ofereceste através do sacrifício de Teu Filho, Jesus Cristo. Que possamos compreender a profundidade do Teu amor e a magnitude do Teu perdão. Ajuda-nos a viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, buscando sempre a Tua boa vontade e caminhando na luz da Tua verdade. Que a cruz de Cristo seja nossa força e inspiração, lembrando-nos diariamente do preço pago por nossos pecados e da vitória sobre a morte. Concede-nos a graça de sermos testemunhas fiéis do Teu amor e da Tua salvação, levando esperança e paz a todos ao nosso redor. Que possamos, através de nossas ações e palavras, refletir a luz de Cristo e glorificar Teu santo nome. E é em nome de Jesus, nosso Salvador e Redentor, que oramos. Amém. Olá, que bom mais uma vez trazermos a interpretação da palavra para nos fortalecer em nossa fé e nossa esperança. E hoje a palavra vem do livro de Hebreus, que, segundo a tradição, é uma das cartas de Paulo. Porém,
ainda há algumas dúvidas, porque essa carta ela é totalmente diferente das demais de Paulo. Ela não tem a mesma introdução, não tem a mesma saudação, não tem a forma de escrita de Paulo, o que nos primeiros séculos, inclusive, deu algumas divergências entre alguns estudiosos, se era ou não era. Fato é que essa pessoa que escreveu a carta aos hebreus, aos judeus, aos que vivem em Jerusalém nesta época, ele com certeza conhecia muito, ou já tinha sido um judeu convertido. E essa palavra aos hebreus, ela vem justamente no primeiro século, onde Jesus, então, com sua morte e ressurreição, no ano de 33, e nós sabemos pela história que o templo de Jerusalém, onde hoje existe uma mesquita muçulmana em Jerusalém, nesse local havia o templo construído por Salomão e depois sempre com as suas reformas e assim por diante. E esse templo ele foi destruído no ano 70. E esse texto bíblico que eu vou ler para vocês hoje, ele foi escrito para esta comunidade pelo ano 60. Portanto, tudo estava acontecendo. As cerimônias, haviam os sacrifícios dos animais, onde, para contextualizar, é importante que nós saibamos que dentro da liturgia, dentro do culto, dentro da cerimônia judaica, havia um momento, antes da entrada do templo, onde você deveria pedir perdão pelos seus pecados. Então você levava animais em sacrifício por eles. De acordo com o pecado, também o animal a ser oferecido. E uma grande oferenda seria uma ovelha. E essa ovelha, por ser pequena, enfim, sem pecado, imaculada, então ela era oferecida. E aí havia um momento em que o sacerdote, que lembrando sempre eram da tribo de Levi, eram os levitas, que sempre eram sacerdotes, e eram muitos os sacerdotes que estavam em Jerusalém, ele tinha um momento em que ele pegava o pecado da pessoa, entendendo assim, ele botava a mão na pessoa e botava a mão no animal. Aí ele transferia esse pecado. Esse pecado saía do ser humano e ia para o animal. E aí, então, ofereciam esse pecado em sacrifício para que ele, para o perdão, então, dos pecados, e assim, depois eles matavam esse animal, depois queimavam ele para oferecer em função dos pecados desse ser humano. Isso para a gente entender como funcionava. E depois disso ele entrava no templo, então, para participar das cerimônias religiosas, perdoado, então, dos seus pecados através desse sacrifício. Deveria haver um sacrifício para isso. E dentro desta realidade, dentro deste contexto, é que este autor, vamos colocar assim, Paulo, então, ele escreve a esta comunidade para explicar qual a importância de Jesus para dentro dessa religiosidade, para dentro desses exemplos que eu acabei de citar. Como Jesus é importante para esses povos. E que bom que eles entendessem, compreendessem, se convertessem para... Até então não se chamava cristianismo, mas eram as pessoas que estavam no caminho. Eram essas pessoas que entenderam e compreenderam que era muito maior a encarnação de Jesus em nosso meio. E para esta comunidade ele escreve assim no capítulo 7, versículos 23 a 28. Ele escreve dizendo: há ainda outra diferença. Os outros sacerdotes foram muitos porque morriam e não podiam continuar o seu trabalho. Mas Jesus vive para sempre. E o seu sacerdócio não passa para ninguém. E por isso ele pode, hoje e sempre, salvar as pessoas que vão a Deus por meio dele. Porque Jesus vive para sempre a fim de pedir a Deus em favor delas. Por isso, Jesus é o grande sacerdote de que necessitamos. Ele é perfeito e não tem nenhum pecado ou falha.
Ele foi separado dos pecadores e elevado acima dos céus. Ele não é como os outros grandes sacerdotes. Não precisa oferecer sacrifícios todos os dias. Primeiro pelos seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele ofereceu um sacrifício. Uma vez por todas, quando se ofereceu a si mesmo. A lei de Moisés escolheu homens que são imperfeitos para serem grandes sacerdotes. Mas pela promessa feita com juramento, a qual veio depois da lei de Moisés, Deus escolhe o Filho, que se tornou perfeito para sempre. Aqui está uma explicação muito densa dessa pessoa que conhecia essa religiosidade, essa forma de comunicação com Deus, para chegar neles naquilo que eles compreendiam como sendo o mais importante de sua fé. Por isso, era muito importante ele colocar assim, não precisamos nós os cristãos, esse novo movimento de fé e de esperança que estamos chegando a outras pessoas naquele momento histórico, lá no ano de 60, ele está dizendo assim, ouçam, vocês não precisam mais transferir os seus pecados para esses animais e cada vez de novo ficar colocando eles e oferecendo eles em sacrifício. Lembrando que esses animais eles deveriam ser puros, não ter pecados. Por isso ele diz, Jesus não tem pecados, porque sendo ele não pecador, ele pode carregar sobre si o pecado dos outros. E ele se ofereceu em sacrifício uma única vez e por todas as demais. Ou seja, nós também, quantas vezes já vimos que Jesus Cristo é a ovelha? Muitas vezes tem a ovelha como o sacrifício feito de uma vez por todas, por todos os nossos pecados. Nós não precisamos hoje ficar oferecendo sacrifícios e nós também não precisamos nos sacrificar para pedir perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pois sabemos que nós temos um Deus que se fez presente no Filho, como ele mesmo coloca aqui, para que ele, de uma vez por todas, seja o nosso grande sacerdote. Qual é o papel desse sacerdote? Qual é o papel dos levitas naquele momento? Era justamente fazer aquele que fazia a ligação entre o ser humano e Deus. E Jesus é para fazer essa ligação entre o céu e a terra. Por isso ele vem a nós, encarna nesse mundo como ser humano, como eu e você. E se oferece em sacrifício, para que as pessoas compreendam que ele carrega também na cruz os nossos pecados. Para compreender essa situação, de como é importante nós visualizarmos e compreendermos isso, lembram que no início eu disse, olha, o sacerdote passava o pecado do ser humano para aquele animal. Aí depois que ele passasse como se fosse uma mágica, esse pecado para aquele animal, então eles o sacrificavam e assim morriam os seus pecados, assim como aquele animal. Na mesma perspectiva, nós podemos dizer que nós transferimos os nossos erros, os nossos pecados para a cruz. A cruz é o lugar onde nós podemos colocar os nossos erros. A cruz é o lugar onde nós podemos colocar os nossos pecados. A cruz é o lugar onde nós podemos colocar as nossas culpas, porque Jesus quer aliviar de todos nós os nossos erros. E Lutero entendeu e compreendeu isso quando ele diz que o justo viverá por fé. Para que nós possamos nos livrar dessas culpas, basta-nos a fé na cruz e ressurreição de Jesus. Isso nos liberta diante de tudo isso. Mas como compreender isso? Olha, muitas vezes no nosso dia a dia, nós sempre temos uma tendência humana. Nós somos pecadores, eu sou um pecador, você também é. Porque se não fosse assim, nós é que estaríamos pregados nessa cruz. Se nós
do nosso dia a dia, nós temos uma tendência em nossa humanidade de sempre encontrar culpados pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Muitas vezes a gente dá culpa dos nossos pais e mães. Ah, a pessoa é assim, assado. Ah, porque ele foi criado assim. Porque ele entendeu assim. Ele foi educado assim. Aí a gente dá a culpa nos nossos professores, damos culpas nos nossos antepassados. E aí a gente vai encontrando culpados para justificar o nosso presente. Muitas vezes dentro de um local de trabalho, quando alguma coisa dá errada, mais uma vez, levante a mão, quem é o culpado? E as pessoas ficam buscando o culpado como se isso fosse solucionar o problema, quando em verdade estamos buscando uma raiz de algo a ser resolvido posteriormente. E nessa perspectiva, parece duro, forte o que eu vou dizer para vocês. Mas Jesus, ele quer levar as nossas culpas. Ele quer levar sobre si os nossos pecados. Ele leva sobre si. Mas para que isso aconteça, nós devemos colocar isso também sobre ele. Porque ele é a ovelha dada por cada um de nós, todos os dias. Ele leva em sua cruz os nossos erros e os nossos pecados. Mas para isso, para que nós possamos acessar essa libertação, nós devemos ter ciência disso e colocar nessa cruz os nossos erros e os nossos pecados. E como nós fazemos isso? De que forma nós podemos compreender isso? Uma forma muito simples, quando você está buscando um culpado, quando você busca a culpa e quando você tem a sua culpa, tu diz, olha, eu sou o culpado, né? Essa é a forma correta, ética, de nós fazermos. Mas nós, como cristãos, nós não precisamos levantar a mão. Nós podemos olhar assim no meio do... Quando a gente está buscando um culpado, quando a gente não encontra, a gente pode dizer assim, então a culpa é de Jesus. Aí vocês vão dizer, mas como ele não é o culpado? Sim, mas ele carrega essa culpa. Ele quer carregar essa culpa. Porque essa culpa, ela não nos leva a lugar nenhum ficar buscando pessoas para culpar no lugar de cada um de nós. E ele quer nos libertar disso. Porque com essa libertação nós podemos continuar andando, nós podemos andar com a cabeça erguida, olhando para a frente, e não ficar buscando atrás os nossos erros, os nossos pecados, as culpas que eram dos nossos pais, nossos antepassados, e aí buscando sempre uma desculpa. Não devemos buscar desculpas. Se for necessário, coloque então esse pecado, esse erro, essa culpa na cruz. Ele quer levar isso por cada um de nós. E essa forma de Jesus se entregar é libertação para cada um de nós. Jesus quer ser aquela ovelha onde nós dizemos assim, de quem é a culpa? A culpa é da ovelha. Não é culpa dela, mas ela carrega essa culpa. E Deus e o próprio Jesus quer carregar também a culpa de cada um de nós, para nos libertar dos nossos pecados e vivermos a nossa fé e a nossa esperança. Porque na lei de Moisés, tem muitas coisas ali que não fecham com a nossa forma de entender e compreender. Por isso existe o Evangelho, por isso existe as palavras de Jesus que são soberanas sobre todo o Pentateuco, o Antigo Testamento, a lei, e também as cartas de Paulo. Que ali nós possamos ter a certeza de que Jesus nos liberta. Portanto, se o dia que a gente não tiver o culpado, fala assim, a culpa é de Jesus e toca o barco à frente. É isso que ele deseja de cada um de nós. A culpa é dele. Coloca nas costas dele. Ele já morreu por isso. E vamos continuar a nossa vida com libertação. Que Deus assim nos abençoe, nos guarde e que nos dê a sabedoria e a compreensão do que significou a morte e ressurreição de Jesus para a nossa libertação, hoje e sempre. Amém.
nós sempre de novo convidamos e animamos a participar das celebrações em nossa comunidade, dos cultos. E nós temos a celebração da Reforma na quinta-feira na Igreja da Paz, a celebração da União Paroquial Luterana às 19h30. Nós também queremos convidar já para o sábado, dia 2, que é dia de finados. Lembramos das pessoas que nos antecederam na morte, marcaram a nossa vida como somente elas o podiam fazer. E nós temos celebração aqui na comunidade no sábado, dia 2, às 7h30 da manhã. E se o tempo permitir, é no espaço de celebração, no nosso belo cemitério. E se não, acontece aqui na igreja. Mas no domingo, como todo domingo às 9 horas, também nos encontramos e temos culto. Venha, participe. Esse é o principal. Queremos ver você aqui junto conosco. E também as ofertas de hoje, elas vão para a nível de ISLB, a nível de Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. E o Brasil inteiro hoje está justamente oferecendo essas ofertas para o Sino do Mato Grosso. Que as suas ofertas, então, venham de bom grado e com certeza vão fazer a diferença na vida dessas comunidades, que são tão poucas, mas que são tão importantes no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e em outros tantos lugares. Que a sua oferta também possa ser muito abençoada. E obrigado desde já. E convidamos vocês, então, para o nosso momento de oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos e agradecemos pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Pedimos que nos ajudes a ser fiéis aos teus ensinamentos, vivendo de acordo com tua vontade, espalhando a tua verdade com coragem e amor. Pai Celeste, intercedemos por todas as pessoas hospitalizadas que estão enfrentando dores e desafios de saúde. Que tua mão curadora esteja sobre elas, trazendo alívio, força e esperança. Concede também sabedoria aos médicos e enfermeiros para que possam cuidar de cada paciente com competência e compaixão. Senhor, lembramos das pessoas enlutadas, aquelas que perderam entes queridos e estão sofrendo com a dor da separação. Que tua presença consoladora as envolva, trazendo paz aos seus corações e a certeza de que, em Cristo, a morte foi vencida e a vida eterna nos aguarda. Deus misericordioso, oramos por aquelas pessoas que estão com a fé enfraquecida, que se sentem perdidas e sem propósito. Que teu Santo Espírito toque seus corações, revelando-lhes o teu amor e a tua verdade, para que possam encontrar em ti a esperança e a salvação. Pai Celeste, intercedemos pelas autoridades que têm a responsabilidade de governar e tomar decisões que afetam a vida de muitos. Concede-lhes sabedoria, justiça e integridade, para que possam liderar com retidão e promover o bem-estar de todos. Deus de amor, te pedimos pelas famílias que não compreendem a fé, que tua luz brilhe em seus lares, trazendo entendimento, respeito e união. Que possam ver em nós o testemunho vivo do teu amor e serem atraídos para mais perto de ti. É em nome de Jesus, nosso único Senhor e Salvador, que oramos, assim como Ele também ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que o Senhor nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a sua paz. Amém. Fiquemos na paz de nosso bom Deus e o sirvamos com alegria. Que assim seja. Amém. Amém.